Olá pessoal do Fino, eu sou Evandro Manchini, sou ator, realizador audiovisual, moro aqui no Rio há 17 anos, mas sou natural do Paraná e hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre HIV. Nós constatamos uma pequena alteração em um exame seu. Era o dia do meu aniversário. E eu gostaria que você voltasse para fazer novamente. É um pouco delicado, mas... É preciso que alguém ponha os pés e se aposse de vez do delírio que envolve a razão. Crescer sendo uma criança, que a gente chama de criança viada, né? Eu adoro esse termo porque ele subverte várias lógicas assim. Crescer sendo essa criança numa cidade do interior, porque eu sou do interior do Paraná, foi uma coisa muito marcante assim na minha formação. O que me salvou dentro desse contexto opressor foi o teatro, foi a arte. Então, não é à toa que hoje em dia eu trabalho com isso e a arte tem um papel fundamental na minha vida e eu sei que de muitas pessoas. Eu faço teatro desde muito cedo, comecei fazendo teatro com 8 anos de idade, lá no interior do Paraná. Então, sempre soube de alguma forma que eu queria trabalhar com isso e viver disso. Então lá, fiz parte de uma companhia de teatro, a gente fez várias peças, circulamos ali pelo interior do estado. E quando eu fiz 17 anos, eu vim para o Rio para estudar teatro, para me profissionalizar. E depois o cinema também acabou entrando na minha vida. Comecei a trabalhar mais por trás das câmeras, tive uma produtora audiovisual, enfim. Comecei a dirigir os meus filmes, a pensar realmente o audiovisual. E quando você começa a refletir sobre a arte, você entende o grande poder assim, que ela tem de transformar, às vezes, a sua percepção de um determinado assunto, às vezes poder iluminar um pouco alguma questão que está nublada ali na sua vida. E com o HIV, a arte veio realmente abraçando tudo isso, porque é o que eu tenho feito hoje em dia, assim, pensar como a arte e a comunicação podem contribuir na redução de estigmas e de preconceitos para quem vive com HIV ou vive com AIDS. O meu diagnóstico para o HIV chegou em 2015, no dia do meu aniversário, e foi um baque. Foi um baque. Acho muito improvável que alguém receba esse diagnóstico e fale, nossa, tranquilo, tudo certo. Não, foi muito difícil. Eu era uma pessoa muito preconceituosa, tinha pouquíssimas informações, então foi todo um movimento assim de reinvenção. Uma coisa que eu sempre falo é que mesmo com todos os meus preconceitos e a minha desinformação, quando esse diagnóstico chegou, eu tinha muita certeza de que eu não ia morrer fisicamente. Mesmo com a minha desinformação, eu sabia que o tratamento estava avançado, que as pessoas tinham uma qualidade de vida boa, mas a morte que estava ali para mim em questão naquele momento era o que o Herbert Daniel, que é uma grande referência para mim nesse assunto, uma pessoa importantíssima aqui no Brasil, o Herbert define esse momento como morte civil, que é uma espécie de morte em vida que o preconceito e o estigma colocam para as pessoas quando elas recebem esse diagnóstico. Quando a gente fala de HIV e AIDS, a gente tem que falar de sigilo. O sigilo é um direito garantido por lei, nem todas as pessoas conseguem falar abertamente sobre suas sorologias e isso tem que ser respeitado. Mas eu sempre vi uma diferença muito grande entre sigilo e silenciamento. E o silenciamento em torno dessa questão sempre me incomodou muito. Eu ficava muito incomodado. Poxa, eu tô tendo uma qualidade de vida ótima, minha vida seguiu, eu tô com os olhos brilhando, eu tô cheio de planos, tá tudo acontecendo e eu não posso compartilhar sobre isso. Por que esse silêncio? Que preconceito é esse? Que estigma é esse que ainda persiste? Então, o diagnóstico chegou em 2015, 3 anos depois, eu resolvi transformar toda essa inquietação num projeto de mestrado para investigar justamente como a arte e a comunicação podem contribuir na redução desses estigmas. E aí, como reflexo da minha dissertação, lá na Escola de Comunicação da UFRJ, eu produzi um curta-metragem intitulado Poder Falar,
que está circulando aí em alguns festivais e está rompendo silêncios em torno desse tema. Eu era uma pessoa, como eu disse, muito preconceituosa e desinformada. Então, o processo inicial, quando eu recebi o meu diagnóstico, foi justamente ir atrás de informação de qualidade e automaticamente quebrando os meus preconceitos. Afinal de contas, a partir daquele momento, eu era uma pessoa vivendo com HIV. E quando a informação chegou para mim, foi uma virada de chave muito grande. Quando as pessoas têm acesso à informação de qualidade, isso eu percebo quando hoje em dia eu falo sobre HIV com outras pessoas, quando elas têm acesso, por exemplo, à informação de que uma pessoa que vive com HIV não transmite mais o vírus se está em tratamento, que uma pessoa que vive com HIV pode ter filhos biologicamente se ela quiser, sem que as crianças nasçam com o vírus, que a expectativa de vida é ótima, equiparada com qualquer outra pessoa que seja saudável. Quando essa informação chega, a perspectiva muda. E não foi diferente comigo. Quando eu comecei a fazer o tratamento, quando a minha carga viral ficou indetectável, ou seja, quando a quantidade de vírus no meu sangue ficou muito baixa, que é o que a gente chama de carga viral indetectável. Quando você vai adquirindo essas coisas, né, seguindo o tratamento e adquirindo conhecimento, informação, as coisas ficam muito mais tranquilas e a perspectiva muda. Hoje, a gente poder falar eu vivo com HIV é muito importante, porque isso é o símbolo do pé que as coisas estão em termos científicos, né? Hoje em dia, a pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV. Então, a vida está em primeiro lugar. Acontece que o que é mais contraditório nisso tudo é que mesmo com todos os avanços da medicina, mesmo com a expectativa de vida sendo lá em cima, mesmo com, enfim, estando tudo certo em termos médicos, o preconceito e os estigmas ainda são os mesmos, ficaram parados lá nos anos 80. Então, quando eu falo que eu vivo com HIV, de alguma forma eu também ajudo a quebrar esse imaginário da morte. Eu acho que o que ainda falta é a gente entender que o HIV pode ser um assunto nosso. Não é à toa que eu tenho tentado fazer isso nas minhas redes sociais. Eu comecei a criar conteúdos para o Instagram justamente para poder suprir um pouco essa carência que a gente tem de políticas públicas nesse sentido. Há quanto tempo a gente não vê uma grande campanha nacional com essa temática? A gente não vê. E quando a gente vê, são campanhas ou que ficam batendo ali na mesma tecla, né, do use camisinha, ou são campanhas que colocam de cara um medo nas pessoas. AIDS, mata, cuidado, perigo. Então, o incentivo não é para que as pessoas não usem preservativo, não usem camisinha, não é isso. É importante utilizar. Mas como a gente pode reinventar a forma de falar sobre isso, sendo que as coisas avançaram profundamente. Hoje em dia a gente tem várias estratégias de prevenção. Então, como é que a comunicação pode ser de fato mais efetiva nesse sentido? Eu sinto que as coisas vão mudar só quando a gente tiver políticas públicas que tenham isso como prioridade, mas por enquanto tem uma galera aí nas redes já, enfim, também fora das redes, que tem tentado suprir essas carências, levando informação, falando sobre isso com identidade, sem ter voz alterada, sem estar na contraluz, enfim, falando aqui em primeira pessoa que vive com HIV. Nessas trocas que rolam na internet, uma vez uma das pessoas me falou: por que você não se inscreve no Big Brother? Seria incrível a gente ter no Big Brother uma pessoa vivendo com HIV, né, para representatividade e para tudo. E realmente fiquei com isso na cabeça, assim, até fiz minha inscrição esse ano, não rolou, porque, né, se não falaram comigo até agora, porque não vai rolar, mas tentaremos, porque o Big Brother, por exemplo, é um programa que tem muito alcance. A Lina, na última edição, pôde continuar a sua hormonização, então, né, ela tomava lá os hormônios durante o programa, então, por que não ter uma pessoa que toma antirretrovirais em rede nacional? Eu já escutei várias vezes esse termo, a romantização do HIV. Isso para mim é tão louco de ouvir, porque quando eu escuto, né, romantização, de alguma forma eu me remeto a romance, e romance para mim é uma coisa gostosa, né? Então, como é que você vai romantizar uma questão de saúde que envolve tantos preconceitos, tantos estigmas? Então, eu sempre achei isso uma grande besteira. Eu acho que ninguém está romantizando o HIV. Pelo contrário, a gente só está mostrando que hoje em dia é possível viver bem,
que é possível ter uma qualidade de vida plena a partir do momento que você está em tratamento. Eu acho que quando a gente fala das nossas vivências, né, mostrando a cara e mostrando que está tudo certo, não é para afastar ninguém do tratamento, muito ao contrário. É para aproximar pessoas que porventura deixaram seus tratamentos ou pessoas que ainda estão ali com medo de fazer os seus testes, para que elas possam entender que se por um acaso o teste der positivo, tá tudo bem, vida que segue, não precisa mais encarar isso, como foi encarado há muito tempo, como uma sentença de morte. As coisas mudaram. Bom, galera, foi um prazer trocar essa ideia com vocês. O meu filme Poder Falar está circulando em alguns festivais. Em breve quero poder disponibilizar o link para vocês assistirem. Quem quiser me acompanhar nas redes é só seguir, @EvandroManchini, e espero que a gente possa ter essa conversa mais vezes, não só em temporadas específicas como o Carnaval ou o próprio Dezembro Vermelho, mas durante o ano todo, fazendo com que esse assunto seja de fato um assunto nosso.